E aí pessoal, o vídeo de hoje então vai ser sobre ambiente de trabalho aqui na Dinamarca. Eu sei que eu já fiz um vídeo sobre isso há algum tempo atrás, só que assim, eu queria complementar as coisas que eu falei naquele vídeo lá. Ele ficou um pouco mais longo, eu quero fazer esse vídeo aqui um pouco mais curto. Assim, muita gente me pergunta o que eu faço aqui na Dinamarca. Para quem não sabe, eu sou programador, tá? Eu sou formado em ciência da computação no Brasil. E aqui eu tenho um emprego em uma empresa de tecnologia, então eu trabalho na minha área. Algumas pessoas também têm dúvida se é possível utilizar o seu diploma aqui. E eu digo que sim, é possível, tá? Na verdade, quando eu comecei a trabalhar, o meu chefe não me pediu o meu diploma, apesar de eu ter traduzido o diploma no Brasil para inglês e ter validado ele junto ao Ministério das Relações Exteriores, etc., né? E depois validado ele aqui também. Então, no meu primeiro dia de emprego, eu levei lá meu diploma só para o meu chefe ver que eu realmente era formado naquilo que eu falava que era. E depois de alguns meses aqui, eu pedi para que o Ministério de Educação validasse o meu diploma para ver se era o mesmo nível do diploma daqui. Eu já sabia que era e eu recebi o resultado positivo de que o meu diploma em Ciência da Computação no Brasil era o diploma de Datalogy, que eles chamam aqui, né? Então, assim, eu trabalho na minha área e já tem uns dois anos já tem um pouco mais de 2 anos que eu trabalho nessa empresa. Como que é o ambiente de trabalho lá onde eu trabalho? Assim, eu vou dizer que é muito diferente de tudo que eu já vivi no Brasil, tá? Eu trabalho no Brasil, eu trabalhei desde os meus 16, 17 anos. Eu comecei como técnico em informática, trabalhei em algumas lojas no Brasil, assim, lojas pequenas da região onde eu venho ali, de Belo Horizonte. Depois eu fiz faculdade e comecei a trabalhar em empresas maiores. E isso, assim, me deu muita bagagem, muita experiência para eu poder conseguir um emprego aqui, foi muito mais fácil. Com isso dito, o ambiente de trabalho que a gente tem aqui na Dinamarca é muito diferente do Brasil, né? Por já ter essa experiência, eu posso dizer com propriedade que a primeira coisa que você nota é hierarquia. Apesar de eu ter um chefe, eu me sinto muito no nível dele. E aqui eles chamam isso, ele tem até um nome para isso, que eles chamam de flat hierarchy, que é basicamente hierarquia reta. A tradução é uma tradução estranha, mas assim, significa que você não tem necessariamente uma pirâmide com a hierarquia, entendeu? Onde a pessoa que está em cima manda mesmo, você só tem que ouvir. Aqui você tem um outro estilo, você tem um chefe que é o responsável pelo seu trabalho, só que as decisões dele não são necessariamente decisões finais. É um tipo de decisão que você pode palpitar. Se você, com a sua experiência e a sua competência, acha que aquilo que o seu chefe está decidindo é uma coisa completamente absurda, você pode simplesmente falar, olha, eu acho que isso não é assim que tem que ser feito, etc, 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 entendeu? Então aqui, eu sei que no Brasil, tá, gente, muita empresa também é assim. Só que eu quero dizer que com a experiência que eu tive, o chefe ainda era a pessoa que tinha a última palavra. Aqui você não nota esse tipo de comportamento nas empresas. As pessoas têm uma flexibilidade também muito grande. Aqui não existe, por exemplo, bater carteira, sabe? Você não precisa de registrar horário. Lá onde eu trabalho, nós temos ainda um ambiente de trabalho ainda mais flexível, com a possibilidade de trabalhar de casa, coisa que existe no Brasil também, né? Isso também existe aqui. Você tem um controle das horas que você trabalha e isso assim, o seu chefe não está interessado nessa parte, entendeu? Ele quer saber se você tem as competências para poder estar naquele emprego e se você consegue entregar aquilo que você prometeu na sua conversa com ele e no seu diploma, não é? E no seu contrato, desculpa. Por eu ser uma pessoa parda, o que eu acho aqui da Dinamarca? Eu já sofri algum tipo de preconceito? Olha, eu já vou completar 3 anos aqui na Dinamarca, tá? Eu nunca percebi diretamente nenhum tipo de preconceito, não, tá? E também, assim, no meu ambiente de trabalho, as pessoas que eu converso aqui na Dinamarca, para quem não sabe, tem muita gente negra também, tem muito pardo. Eu nunca notei ninguém reclamando desse tipo de coisa, não. Eu não vou dizer que isso é um comportamento absoluto dos dinamarqueses. Mas eu sei que preconceito aqui é uma coisa muito rara, realmente é difícil você encontrar. Se eu fosse comparar com o Brasil, eu diria que o Brasil tem muito mais preconceito do que aqui na Dinamarca. Eu já passei por preconceito no Brasil, conheço gente que já passou por preconceito. Isso realmente mostra que a Dinamarca é um país muito mais moderno, flexível do que o Brasil, né? Que é um país de imigrantes, né? Que contradição, né? Assim, eu não vou entrar em detalhes aqui sobre benefícios trabalhistas que tem na Dinamarca, isso eu pretendo fazer
fazer um vídeo direitinho falando sobre quais são os benefícios trabalhistas aqui no Brasil, mas não é muito diferente do que a gente tem no Brasil não, tá? Sem contar que a remuneração aqui é infinitamente maior do que no Brasil. Resumindo, o ambiente de trabalho aqui na Dinamarca é muito, muito melhor do que o do Brasil. Pelo menos em minha opinião. Duas coisas super importantes que eu esqueci de falar. Uma delas é que eu acho que no Brasil a gente tem uma sensação, pelo menos eu tive a sensação de ser explorado, tá? De você ter que fazer muito mais coisa do que aquilo que foi acordado antes de você começar a trabalhar. E uma outra coisa que as empresas fazem muito aqui é de ou fornecer café da manhã para os funcionários, tá? Pelo menos assim, uma vez na semana, ou de ter uma sexta-feira onde eles fornecem snacks, né? Por exemplo, assim, salgados, essas coisas assim, com cerveja.